Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Aí você mantém a sua Bíblia aberta, por favor. Obrigado, querido. Diz assim na versão da minha Bíblia. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, já intercedemos. Nós estamos aqui para dedicar um culto agradável ao Senhor, mas também estamos aqui para aprender mais de Ti. E não há outra forma de aprender mais de Ti, se não for através de Sua Palavra, porque a Sua Palavra, ela é luz para os nossos caminhos, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. É através de Sua Palavra que a nossa fé se renova a cada momento. Então que o Senhor possa falar conosco esta noite, que o Espírito Santo do Senhor, que tem total liberdade de agir e de operar aqui neste lugar, possa operar da forma que o Senhor queira, da forma que o Senhor bem entende, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. É assim que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Foi um desafio, né, pastor, na verdade, estar aqui, né? O pastor bem na sexta-feira sentiu a tontura lá, mas graças a Deus o pastor já está bem melhor, bem melhor. Bom, o tema da mensagem hoje, ou da reflexão de hoje, é marchando em busca da conquista. Vou repetir, marchando em busca da conquista. Nós vamos trabalhar 3 pontos. O primeiro ponto é o que separava o povo de Deus da promessa de Deus. O segundo ponto é uma única ordem foi dada, que é a de Deus. E o terceiro ponto é alcançando a vitória em Deus. Amém? Todos sabem o grande significado de Êxodo. Nós sabemos que eles foram chamados para fora, viviam lá sobre a escravidão, debaixo do jugo, né, dos egípcios. Porém, Deus preparou para aquele povo uma novidade, mudou o curso da história daquele povo, trouxe aquele povo à liberdade, a ser livres, sair do cativeiro e conquistar a terra que lhe prometera, lá na época de Abraão. Amém? Todos nós entendemos isso e conhecemos essa história perfeitamente. E é interessante que Deus já vinha feito muitos milagres no meio do povo naquela época. E milagres estes à vista do próprio Faraó, para libertar o povo do cativo. E também libertar o povo da escravidão do Egito. E por este motivo, o povo foi convidado, eles foram convidados a adorar a Deus lá na caminhada no deserto. Todos conhecem bem, muito bem essa história, amém? Amém? Mas gente, eu vou confessar, esta mensagem aqui é a mensagem do nosso pastor que ali está. Ele só não está aqui, né, pastor, como pessoa, mas eu vim aqui com uma grande responsabilidade de trazer essa mensagem de Deus para o seu coração. Mensagem que Deus colocou no coração do nosso pastor, colocou no meu coração, porque eu fui lá pesquisar as suas mensagens, estudei ela
e hoje eu estou aqui para apenas entregar a palavra de Deus no seu coração, nos nossos corações. E uma das angústias, e é uma das nossas angústias como igreja, é as nossas queixas. Às vezes nos deparamos se queixando de algumas coisas, coisas essas relacionadas à igreja mesmo. Quem nunca se queixou, não é verdade? Quem nunca questionou? Quem nunca disse, mas está muito parada, né? Precisa ser feito isso, precisa ser feito aquilo, bom, poderia mudar isso, poderia mudar aquilo. Quem nunca se queixou? E é sim uma das nossas angústias, o ritmo da igreja. E Deus ministrou no coração do nosso pastor, e no meu coração também através desta mensagem. Então, diante disso, nós vamos ver o que Deus tem para nós através desta mensagem. E, com certeza, isso nos fará a diferença em nossas vidas a partir de hoje. Amém? Se nós somos o povo de Deus, então nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Nós somos chamados. E somos chamados para marchar. Sabiam disso? Assim como o povo de Israel saiu do Egito marchando para uma conquista que já era uma promessa, assim somos nós como igreja também. Nós temos promessa de Deus para conquistar. Existem promessas de Deus para alcançar e conquistar essas promessas. Porém, precisamos compreender e entender que existe um chamado também. E a pergunta é: eu, Rodrigo, como igreja, tenho cumprido o chamado de Deus em minha vida? Ou ainda continuo se queixando? Será que eu continuo se queixando? Será que ainda eu continuo tentando achar no próximo, ou no lugar, ou na instituição, ou nos pastores, ou algo que precisa mudar, sendo que eu tenho chamado e eu preciso marchar, eu preciso começar a marchar? Como foi dito logo lá no início, nós vamos trabalhar 3 pontos, como bons batistas. Primeiro ponto é o que separava o povo da promessa de Deus. Toma isso para a sua vida. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração esta noite. O que nos separa da promessa de Deus? Se há promessa, e a promessa se cumpre. Porque aquilo que Deus promete, eu gosto de dizer isso, viu, pastor? Ele é homem, e bem homem, para cumprir, viu? Ele não mente, ele cumpre. Mas o que está me impedindo, o que está impedindo na minha caminhada aí, essas promessas não se cumprir? Vamos lá. Primeira coisa com que aquele povo se deparou, quando eles saíram do Egito, foram marchando, aí de repente se depara com o mar vermelho. Meu Deus, que problema, né, pastor? Um problema grandioso, porque era o exército inimigo, eram milhares de egípcios, vindo logo atrás, para matar todos, sem exceção, exterminar o povo. E o outro problema era o mar à frente. Eles olhavam para trás, um problema, olhava para frente, e agora? O que fazer diante de tudo isso? O mar vermelho. E naquela época, como nos dias de hoje, não havia pontes. E agora? Como passar com toda aquela multidão
pelaquele mar. Ou seja, o risco de serem mortos pelo exército egípcio era evidente, porque só tinha o mar. Então, vamos ser sinceros, era só pela fé. Se não fosse pela fé, seria impossível. Para que cumpramos o nosso chamado, viemos cumprir o nosso chamado, nós precisamos exercer a fé. Mesmo que o risco ou os riscos estão em nossas voltas. As dificuldades, as circunstâncias estão em nossa volta. Mas uma outra coisa também, que com certeza amedrontou aquele povo, é a morte, o medo de morrer. Faraó estava furioso com Moisés e disposto a destruir todos os que estavam fugindo. A iminência da chegada do exército inimigo gerou um estado de pânico coletivo. Imagine aí, milhares e milhares de soldados preparados para matar, se aproximando. Ou seja, creio eu, que eles sentiram o abalo da morte, a morte se aproximando deles. Então, uma das coisas que separava era o medo mesmo de morrer. O medo de morrer. Outra coisa era a incredulidade do povo e do próprio Moisés. O povo estava incrédulo quanto às possibilidades de saída do cerco do inimigo, tanto que o texto afirma que eles começaram a clamar ao Senhor, mas também começaram a murmurar. Chegou a dizer para Moisés: Moisés, era preferível nós morrermos lá no Egito e ser enterrados lá, do que morrer aqui. Começaram a murmurar. Então isso também era uma das coisas que os separava, ou estava separando o povo da promessa de Deus. Então nós precisamos crer em algo. Se Deus prometeu, independente, Ele irá cumprir. O nosso conselho é: persevere até o fim, não desanime, não retrocedam, continue marchando para a conquista. A conquista. Mas Deus também, no segundo ponto, deu uma ordem, uma única ordem. Deus deu. Por mais que Moisés respondeu ao povo, ele não estava errado, quando ele, esclarecendo ao povo, ele estava tentando ganhar tempo ali, para que o povo não viesse desistir, retroceder ou se entregar. Não, ele não estava errado. Por mais que ele não sabia o que ia fazer naquele exato momento ali, ele estava tentando esclarecer, tentando ganhar tempo, porque ainda assim, creio eu, que lá no fundo ele acreditava que Deus ainda iria fazer algo por eles. E ele convidando o povo a se acalmar e confiar em Deus. Se acalme, confie em Deus, se acalme, confie em Deus, porque Deus irá fazer. Se Ele nos deu a ordem de sair da terra do Egito, da escravidão dos egípcios, então Ele vai fazer. Acalme, confie, espere, mesmo diante das circunstâncias que estão em sua volta. Acalme, aquieta-te.
confie. Porém, naquele momento não havia nenhuma atitude prática a ser feita. Então, irmãos, foi pela fé e pela coragem de alguns. Mas pense comigo, vamos tentar levar a nossa mente lá na história para imaginar o que se passava no coração daquele povo, na mente daquele povo. Imagine só aquele povo angustiado, ansiosos, o que eu vou fazer e agora? Vamos morrer, o que fazer, o que fazer? Mas Deus tinha dado uma ordem, e quando Deus dar essa ordem, vamos cumprir. É necessário, é importante. E logo em seguida Deus respondeu a Moisés. Enquanto a palavra de Moisés ao povo era que se acalmassem, se acalmem, gente, se acalmem. Deus diz para Moisés: diga ao povo que sigam em frente, ou seja, que marchem. E agora? O mar vermelho logo à frente. Um líder dizer ao povo: vou marchar. E quando Moisés recebeu aquela ordem, imediatamente ele expressou àquele povo, dizendo àquele povo, uma expressa ordem de Deus, porque Deus foi bem enfático com Moisés, e disse: erga a sua vara, estenda a sua mão. Por quê? Porque o povo não conseguia ouvir a voz de Deus, mas o líder conseguiu ouvir a voz de Deus, e passou para o povo, expressando ao povo e comunicando ao povo. Interessante isso, sabe por quê? Porque quando o povo não consegue ouvir a voz de Deus, o líder sim ouve a voz de Deus, basta o povo obedecer o que o líder disse para fazer segundo a vontade de Deus. Estão entendendo? Se Deus falou com o líder: olha, erga aí a vara e estenda as suas mãos, e mesmo assim o povo não conseguia ouvir a voz de Deus, então o povo precisava ouvir a voz do líder. Eu tenho certeza e convicção que Deus fala primeiro com o líder. Precisamos estar atentos à voz do nosso líder. Interessante isso. Se o líder disse: Deus pode guiar o povo e mandar que ele marche. Quando o líder ouve a Deus e disse ao povo, e diga ao povo, marche, então marche. Interessante isso. E o terceiro e último ponto é quando eles alcançaram a vitória. Mas como foi? O que precisou ser feito para alcançar a vitória? O texto diz que um anjo de Deus se posicionou ante a batalha. O texto diz isto. Quando nós somos chamados para caminhar, para enfrentar, para marchar, o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Existem anjos do Senhor, creio eu, pronto para lutar a nosso favor. E assim aconteceu com aquele povo.
Eles não estavam sozinhos. Deus já tinha dado ordem aos anjos para batalhar em favor a eles. É assim que Deus faz, sabe, gente? Nós não estamos sozinhos. Eu já disse isso aqui. Primeiro a gente precisa entender, acreditar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que existe sim um adversário para lutar, que é o adversário de nossas almas. Precisamos acreditar nisso. Mas também existe sim os anjos do Senhor que está lutando por nós, que Ele não está permitindo com que nós sejamos vencidos pelos ataques de Satanás. Então, quando Deus nos chama, e quando o líder fala, vamos marchar, porque nós sabemos quem luta por nós. Nós sabemos que aquele que luta por nós não dorme e não tosqueneja, porque Ele está lutando por nós. O maior exemplo é, você está aqui hoje. Se você levantou pelo amanhecer, puxou-se fôlego de vida, esse ar que está respirando, é porque Deus está guardando e cuidando. Se você chegou até aqui, vários livramentos você passou para estar aqui. Se hoje você está aqui, é porque Deus os guardou debaixo da sombra do Todo-Poderoso que Ele é. Se hoje você está aqui, é porque Ele abriu as asas dEle para te guardar debaixo das asas dEle, porque é assim que Ele faz. Esse é o nosso Deus. Então, se Deus nos deu uma ordem como igreja, vamos marchar. Vamos marchar. E vamos marchar juntos. Eles venceram e venceram juntos. Veja bem, atravessaram o Mar Vermelho juntos. Juntos. Às vezes, o pastor vai falar sobre isso um dia aqui. Nós só falamos que estamos juntos, mas na hora de marchar, cada um quer marchar para o lado que acha que deve marchar. Isso é perigoso. Ou nós estamos juntos e marchamos juntos, ou nós somos presas fáceis nas garras do inimigo de nossas almas. Amém? Mas também para alcançar a vitória, Moisés obedeceu. A obediência, ela gera frutos bons. A obediência, ela gera bênçãos. No versículo 21, vamos ler, do capítulo 14 de Êxodo, diz assim: Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Veja bem, obedeceu. Ele fez o que Deus pediu para ele fazer, e o milagre aconteceu. Aconteceu. Então, para alcançar a vitória, precisamos partir da obediência.
ser obedientes. Sendo assim, obedeça a Deus o que Deus diz. Não titubeie, não desanime diante das queixas. Quanto mais queixas, mais distante das promessas. Quanto mais murmúrio, mais longe das promessas. Porque Deus quer ver o ser, a criação, o filho dele, obedecendo e apenas caminhando, marchando e acreditando até o fim. E tudo isso Deus nos dá uma paz para vencermos os obstáculos. A paz que Jesus nos oferece não é a paz que o mundo nos oferece. A paz que Jesus nos oferece é a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração nele. E é essa paz que vai nos ajudar a vencer, a conquistar, a enfrentar, a suportar os desafios da vida. Essa paz. Apenas creia e obedeça. O povo obedeceu. Olha o versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. O povo obedeceu. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, ou seja, o povo precisa entender que há uma conquista nos esperando. Escute aqui, logo após o mar vermelho que você precisa passar em sua vida, há uma conquista, uma promessa de Deus te esperando. Ela está lá. Promessa esta feita lá para Abraão. Quando nós obedecemos, nada vai nos deter. Quer ser abençoado? Quem não quer ser? Quer ver, quer sentir, quer experimentar a provisão de Deus? Quem não quer experimentar? Então creia, obedeça, ouça a voz de Deus, do seu líder, e vamos marchar, porque do outro lado existe uma promessa que é nossa. É nossa. E nada vai nos deter. E, por último, o plano de conquista já foi estabelecido por Deus. Já foi estabelecido por Deus. Porque a partir dali, Moisés continuou com o projeto, conquistou a terra prometida, e muitos foram os que se ajuntaram aos hebreus na época, para possuir a terra prometida. E ali Deus os ajudou para conquistar aquilo que Ele prometera. O plano para nós como igreja, já foi estabelecido por Deus. Já foi estabelecido por Deus. Agora vamos marchar para conquistar a terra prometida.
para concluir, o que nos separa, ou o que separa você da conquista de Deus na sua vida? Ou na sua liderança? Na sua caminhada? O que tem lhe separado, o que está te separando para a conquista? Equipe de louvor, por favor. Deus, Ele já se posicionou em seu favor. Agora é hora de marchar. E nós, como igreja, há muitas pessoas nesta cidade, há muitos ainda os pecadores, há muitos ainda os necessitados, os oprimidos, os sobrecarregados. Então nós precisamos cumprir o nosso chamado como igreja. Se nós somos chamados para marchar, vamos marchar. Se nós somos chamados para fora, vamos conquistar. Então, a pergunta é, volto a ela, o que está te separando disso? O que está te impedindo disso? O que está te paralisando? O quê? Porém, precisamos entender que isso é só o começo. E tem muito ainda para conquistar. Muito ainda para conquistar. Mas agora é hora de nós entregarmos a Deus tudo aquilo que está nos impedindo. E ser sinceros, porque o louvor que nós cantamos agorinha, né? Diz que a gente tem que ser sinceros, não é isso? Sinceros. Deus, eu sou esta pessoa, tenho sido esta pessoa, e eu me apresento diante de Ti, porque eu quero Te servir como tem que servir. Eu quero marchar, eu quero sim marchar a conquista da promessa do Senhor em minha vida. Então Deus, confesso que é isso que tem me atrapalhado. Então estou resolvendo hoje com Deus, e se for necessário resolver com o próximo, resolva, porque também é de Deus. Nós vamos ter um tempo, um período de oração, vamos orar, nós vamos ter aqui um fundo musical, mas nós vamos orar e vamos nos colocar diante